Fala pessoal, vou fazer esse vídeo aqui para comentar a respeito de uma decisão interessante e importante lá do Supremo Tribunal Federal do último mês de janeiro. Trata-se do agravo regimental no habeas corpus 217.275 de São Paulo, de lavra do ministro Edson Fachin, o qual nesse julgamento reconheceu a possibilidade de retroatividade do acordo de não persecução penal a uma ação penal que já estava transitada em julgado. Nesse vídeo aqui, não tenho a pretensão de me aprofundar a questão da retroatividade, até porque ela já está praticamente pacificada na doutrina e jurisprudência sobre a sua possibilidade em razão da natureza híbrida do Instituto. O que importa aqui dizer é que temos hoje três orientações, três correntes a esse respeito. A primeira é aquela que admite a retroatividade, porém, em casos em que não tenha sido recebida a denúncia. Essa orientação vem das duas turmas do Superior Tribunal de Justiça. A segunda corrente, ela admite a retroatividade para casos que ainda não tenham sido sentenciados. Essa orientação, ela do modo geral vem do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual aqui em São Paulo. E a última, minoritária, é essa do ministro Edson Fachin, que admite a retroatividade ainda em ações transitadas em julgado. Bom, vou falar aqui da decisão do ministro Edson Fachin. No seu relatório, ele traz aqui a importância do acordo de não persecução penal, principalmente para desafogar o poder judiciário. Ele traz aqui uma questão em que o estado de inocência, o estado de liberdade do sentenciado, do celebrante ou do paciente, nesse caso concreto, ele deve se sobrepor à questão da coisa julgada. No seu acordo ele traz citações doutrinárias a esse respeito, Nutti, Aldi Lopes Júnior, e ao final ele faz um destaque, ele diz que o seguinte, ele está reconhecendo aqui a aplicação retroativa no caso concreto, porque quando o artigo 28A do CPP entrou em vigência, a previsão do acordo de não persecução penal, a causa ainda estava em trâmite, não estava sentenciada, pelo que dá a entender. E ao final, e mais importante, ele remete ali a apreciação dos requisitos ao juiz de primeira instância. Feitas essas considerações aqui do seu voto, eu vou trazer aqui alguns pontos de interrogação. Não chego a nenhuma conclusão, mas jogo luzes a ele. O primeiro é em relação à competência. Quando Edson Fachin diz, olha, remeta-se aos autos para o juiz de primeira instância para resolver a questão, para verificar ali a existência, o cumprimento dos requisitos legais, ele não fala que juiz é esse. E aí vem a questão, é o juiz de conhecimento ou é o juiz da execução? A causa já está transitada. O juiz de conhecimento, ele não tem mais jurisdição para homologar acordo. Numa outra maneira, o juiz da execução também não me parece que ele tenha competência para homologar acordo de não persecução penal, tão menos o Ministério Público correspondente para celebrar o acordo. Essa é a primeira questão que eu trago. A segunda é em relação à sentença condenatória. Nós temos, nesse caso concreto, uma sentença penal condenatória que reconhece culpa e impõe pena. E a questão vem o seguinte, quando Edson Fachin aplica retroativamente o acordo de não persecução penal, o que acontece com essa sentença condenatória? Ela é anulada ou ela é suspensa? Ela perde efeito? Parece que ela é suspensa, ela perde o efeito dela. E aí também me parece que o acordo de não persecução penal ele passa a ter uma faceta de suspensão condicional da pena, que uma vez cumpridas as condições extingue-se a punibilidade e se não cumprido com as condições ou não aceito propriamente o acordo, ela volta a ter efetividade, ela passa a ter vigência novamente. Essa é uma outra questão que o acordo não esclarece, a situação da sentença condenatória. Se nós aqui formos entender que a sentença penal condenatória ela está suspensa, outro ponto de interrogação que me traz é aqui a questão de eventuais efeitos secundários da condenação. Como nós vamos compatibilizar ali, por exemplo, uma reparação do dano com o acordo de não persecução penal? Essa reparação do dano que eu digo é lá da sentença, que foi imposta. Será que eu vou poder aqui discutir novamente ela no acordo de não persecução penal? Outra questão é, por exemplo, uma eventual perda de cargo público.
Como que vai ficar essa questão? Será? E a pessoa, se ela já perdeu aquele cargo, como que eu vou compatibilizar com um acordo retroativo? Será que isso aí vai poder ser tratado no acordo? Outra questão não é um efeito, e sim uma própria condenação. Vamos imaginar ali um crime de trânsito em que há ali uma perda da habilitação, uma suspensão da habilitação. Será que essa condenação, né, ela poderá ser tratada como condição ali no ANPP? A jurisprudência não fala muita coisa, a interpretação fica em aberto ali das condições. Bom, uma outra questão também que é trazida aqui é a natureza do acordo. O Ministério Público, ele sabe que tem uma sentença penal condenatória ali esperando o celebrante, o sentenciado, ou, como que eu posso dizer, o paciente no caso concreto. O Ministério Público, ele está efetivamente com as cartas na mão. E aí vem aquela questão, nós teríamos aqui um acordo, teríamos uma natureza de acordo, de celebração de vontade, ou teríamos ali uma imposição, uma mera imposição de condições? Porque o Ministério Público sabe que se ele não, o investigado, sentenciado, o paciente, não aceitar ali aquelas condições, tem uma sentença penal condenatória totalmente desfavorável a ele. Então, parece que aquela coisa de acordo de vontade, de negócio jurídico, perde força aqui. E a última questão que eu trago aqui é a confissão. Bom, nós temos uma sentença penal condenatória, já aqui fixada. E nós temos aqui uma condição obrigatória de confissão do delito. Vamos lá, vamos imaginar então que retroativamente o juiz vai chamar ali o sentenciado e fala, você vai ter que confessar um crime que já está definido, ele já está responsabilizado. E se ele se negar, falar, não vou confessar, será que o juiz poderá deixar de homologar um acordo em que o celebrante deixa de confessar, mas ele já está condenado? Fica uma coisa meio ilógica. Ou será que nós já temos aqui o Supremo Tribunal Federal acenando aqui a respeito de uma eventual revogação dessa parte do artigo 28A da condição obrigatória da confissão? Lembrando, o Pleno irá apreciar o habeas corpus 185/913 e lá uma das questões é a obrigatoriedade da confissão. Então jogo aqui também luzes também nessa questão da confissão no caso concreto. Colegas, se vocês gostaram desse vídeo, curtam ele, compartilhem e até o próximo encontro.